Do enfrentamento à erradicação da violência, iniciativas estratégicas e ações que transformam vidas. Este é o tema do nosso próximo painel, que será composto por Adriana Lima Domingos, bacharel em Ciências Sociais, com habilitação em Ciência Política, pós-graduada em Administração Pública, técnica de controle externo do Tribunal de Contas do Paraná, coordenadora de auditoria em andamento sobre a atuação do Sistema de Justiça do Paraná no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Responsável técnica pela estratégia Paraná de Olho, nos ODSs, modelo de implementação da Agenda 2030. Vamos receber com aplausos Adriana Lima Domingos. Receberemos também Tassiane Aparecida Siqueira Pastre, mestre em Psicologia Forense, especialista em Criminologia e Política Criminal, servidora do Ministério Público do Paraná e facilitadora do Grupo Atitude, programa voltado ao atendimento de homens autores de violência doméstica na cidade de Araucária, no Paraná. É coautora do livro Psicologia Forense e Políticas Públicas, Articulações para o Enfrentamento da Violência. Tassiane Aparecida Siqueira Pastre. E a doutora Renata Lima de Andrade Krupp, delegada de Polícia Civil de São Paulo, palestrante, professora universitária e professora convidada em pós-graduação, especialista na atuação preventiva e repressiva em violência doméstica e familiar, na prevenção e repressão à violência de gênero, é coautora de obras jurídicas e literárias, idealizadora e criadora do programa Homens Sim, Consciente Também. Recebamos doutora Renata Lima de Andrade Krupp. E para moderar este painel, nós convidamos Ana Sofia da Fonseca Pereira, analista jurídica do Ministério Público do Estado de São Paulo e tesoureira da AJUMP. Graduada em Direito, possui especialização em Direito Público e em Direitos Humanos. É mestre e doutoranda em Cidades Inteligentes e Sustentáveis pelo Uninove. Então vamos receber a nossa moderadora, Ana Sofia da Fonseca Pereira. E agora com a palavra, a nossa moderadora. Boa tarde a todas e todos. É um prazer aqui estar com vocês. Como eu já acabamos de me apresentar, eu sou Ana Sofia da Fonseca Pereira, sou analista jurídica do Ministério Público do Estado de São Paulo e tesoureira da AJUMP. Eu vou passar a palavra para cada uma de vocês, que eu estou ansiosa para ouvi-las. Eu li o mini currículo de vocês e há dias eu estou pensando, nossa, deve estar muito bacana esse painel, estou ansiosa para ouvir essas mulheres maravilhosas. Vamos começar. Pode começar, Adriana, por você, por favor. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite da CONACAT e dizer que eu estou muito feliz de ter ouvido as palestras de ontem e hoje. Acho que a minha contribuição aqui é um temperinho, está dialogando um pouquinho com cada uma das falas, cada um dos painéis, né? Eu sou Adriana Domingos, trabalho neste Tribunal de Contas do Estado do Paraná há 34 anos e estou envolvida, como foi lido pelo cerimonialista, numa auditoria que trata do tema desse evento. É um prazer estar aqui com vocês. Vou passar para você, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, o convite da Confederação e a todos vocês por terem reservado esse tempo, né, para tratar de um assunto tão importante que vai muito além da violência doméstica, mas do que está ali do ladinho, né, a mudança para um futuro seguro. E com essa nova proposta, dentro de uma nova realidade, né, é com muito prazer que eu venho trazer as minhas contribuições também para vocês. Obrigada, Tassiana. Agora, doutora.
Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu sou muito feliz de estar aqui nessa mesa com vocês, dividindo esse tema tão delicado e tão caro para todas nós. Estou delegada de polícia há quase 18 anos e há 14 anos à frente da Delegacia da Mulher. Então, já presenciei todos os tipos de situações trágicas e cruéis envolvendo mulheres e meninas. Nós investigamos casos envolvendo violência doméstica e familiar e crimes sexuais. Então, a maldade do ser humano, ela consegue nos surpreender a cada dia. Quando a gente percebe, acredita que viu de tudo, ainda tem coisa para a gente ver. Então, desenvolvemos estratégias diferentes, contribuindo com as políticas públicas, e hoje vai ser a oportunidade de dividir com vocês. Então, agradeço desde já. Obrigada. Antes de passar para as perguntas, eu vou fazer uma exposição bem breve para dar um pouco do tom de tudo que vai ser conversado aqui. O Brasil ele aderiu a vários tratados internacionais de direitos humanos que tratam dessa questão das mulheres, especificamente. Nós temos a Lei Maria da Penha também. E eles, além de trazerem conceitos e diretrizes e procedimentos, também são indutores de políticas públicas, assim como também a Agenda 2030, que tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, e todos esses objetivos acabam perpassando pela questão da mulher. O objetivo 11, de cidades e comunidades inteligentes e sustentáveis, não entra na questão da sustentabilidade social, porque a sustentabilidade ela não é só ambiental, ela é econômica e social também. Então, a questão do enfrentamento à violência doméstica e social, institucional contra a mulher acaba entrando nessas questões também. Na ODS 13, porque nos desastres climáticos as mulheres acabam sendo as mais atingidas. E é a ODS número 5, ODS específica de igualdade de gênero, que prega o enfrentamento à violência e à igualdade com relação a homens e mulheres, e também traz a questão do trabalho do cuidado, de que isso deve ser abordado. Então, com base nisso, eu vou fazer a primeira pergunta para você, Adriana. Deixa eu só, o meu tablet aqui, ó. Claro. Pode. Antes da pergunta. Não, pode fazer agora. Então, eu trouxe alguns slides para contextualizar, né, a fala. Se o pessoal puder pôr. Obrigada. Bom, eu queria trazer alguns desafios, e a gente vai, com certeza, chegar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável por meio deles, né? Desafios que eu encontrei na minha trajetória profissional ao tentar avaliar tanto a participação feminina em posições gerenciais, que é um dos objetivos, né, como na fiscalização de políticas públicas de enfrentamento da violência contra a mulher. Hoje, mais cedo, a doutora Jaqueline falou da impropriedade do conceito de pornografia de vingança, né? E, de modo mais geral, como a construção do direito reproduz desigualdades. E eu acrescento, depois, no painel seguinte, a gente ouviu violências que estão presentes na sociedade acabam sendo levadas ao parlamento, né? E, assim, a gente tem uma cadeia de reprodução das desigualdades, né? Então, isso para dizer que eu quero que vocês ouçam a minha fala pensando que tem dois aspectos que a gente pode tratar aqui. O primeiro é interno, nas nossas instituições. Como é que as oportunidades estão sendo dadas para as mulheres de ocupar cargos, de decidir, de participar das tomadas de decisão, etc. E por outro lado, também nas atividades fim, né? Em ambos os casos, a gente está tratando de elementos que têm dados, né? Que têm dados, e que a gente precisa estar atento para como esses dados foram produzidos, qual é a confiabilidade deles, a periodicidade, qual é a responsabilidade da publicação desses dados, para que a gente possa produzir informações fidedignas e contribua, de fato, para embasar essas decisões. Muito rapidamente, eu quero mostrar, não é aqui, é aqui, quero mostrar para vocês um painel
A exemplo de outras instituições, o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, tem um painel da participação das mulheres naquela instituição que é público, está na internet. No caso do Tribunal do Paraná, nós fizemos um painel da participação feminina que tem apenas acesso interno, tá? Pelo menos nesse momento, ele é apenas acessível aos servidores. Esse painel foi construído para acompanhar a evolução do indicador 552, que é do objetivo de garantir a participação, do objetivo universal, né, de garantir a participação plena das mulheres, e o indicador em si é justamente a proporção de mulheres em posições gerenciais. Esse painel é atualizado diariamente com dados do Sistema de Gestão de Pessoas do Tribunal, e ele mostra, naquele odômetro lá do cantinho, que nós somos 42% do total de servidores que atuam no Tribunal do Paraná. Mas aí estão incluídas não só as servidoras efetivas, mas também as exclusivamente comissionadas, as estagiárias e aquelas servidoras que estão à disposição do tribunal. Quando a gente filtra só para as servidoras efetivas, cai para 31% no Tribunal do Paraná. Eu não vou me deter aqui nos dados, tem essa segunda tela de 3 que são de perfil das servidoras, e não vou me deter, porque o objetivo não é mostrar para vocês como são as mulheres do tribunal, né? Como é que está composto o Tribunal de Contas em termos de oportunidades e distribuição de gênero, mas sim para mostrar que como é difícil a gente conseguir retratar isso na prática, né? Então, aqui nessa tela, a gente vê que alguns cargos, algumas unidades têm uma desproporção maior do que outras. Esse é um dado que não diz nada por si só, né? É necessário que a gente investigue o porquê e se tem sentido ter igualdade nessas unidades, nesses cargos. Chama atenção também nesse painel para alocação em atividades meio e atividades fim. Todas as tentativas que os tribunais e outras organizações já fizeram de avaliar a proporção de mulheres em cargos gerenciais na ocupação de cargos públicos, aí Brasil afora, chamam a atenção para o fato de que as mulheres estão mais alocadas em atividades meio e de cuidado do que em atividades fim, né? E isso pode ter uma série de razões, eu não vou destrinchar isso aqui, mas aqui para dizer que, para mostrar, para fazer aquele gráfico lá do cantinho, que diz quantas mulheres estão em atividade meio e atividade fim no Tribunal de Contas, nós enfrentamos o seguinte desafio. Teve que ser calculado aqui, distribuído, conforme a atividade da unidade na qual elas trabalham, porque nós não temos o dado, não temos informação sobre quantas mulheres dentro das unidades fim estão, de fato, atuando na atividade fim ou na atividade meio. Então, esse tipo de reflexão que eu queria trazer, né? O último slide, a última página que tem desse painel é justamente sobre a liderança, na qual é possível saber a proporção de homens e mulheres em cargos de confiança no Tribunal de Contas. Claro que é preciso levar em conta o número de cargos também para avaliar isso. Então, a gente tem lá a primeira barra horizontal, por exemplo, que diz 100% é ocupado por mulher, mas é um cargo que tem uma vaga, né? Então, a gente tem que ter crítica sempre em cima dos gráficos e dos dados. Eles estão aí para ajudar, mas eles não dizem tudo, né? Nos cargos de confiança que tem o maior número de vagas aqui, que é o GF3 e o EE2, a cada 4 vagas, 3 são de homens. De novo, né, o painel não explica por quê, e de pronto ele não estabelece correlações entre esses números gerais. Lá nos gráficos de linha, né, de evolução, a gente vê que ao longo do tempo é relativamente estável a proporção de homens e mulheres nesta instituição e que essa diferença entre mulheres e homens, eu queria dizer, ela é inversa à representatividade das mulheres na população do Estado do Paraná. Nós hoje somos 12 milhões, cerca de 12 milhões de habitantes no Paraná, 52% é de mulheres, tá? Então, esses dados, de novo, né, para encerrar essa parte, os dados são importantes, mas a crítica que gera a informação é mais importante ainda, né? Mais importante ainda. Decisões com base em evidências, elas só vão poder
poder ser, de fato, auxiliar na mudança dessa cultura dessa forma. Aqui, então, para dizer para vocês que eu participei de um trabalho em 2024 com esses outros tribunais que estão ali, coordenado pelo TCM de São Paulo, Tribunal de Contas do Município de São Paulo, o TCU participou também, e esses outros dos estados, e possivelmente entrando na página de cada um deles, vocês vão encontrar um relatório específico sobre a participação de mulheres no serviço público, nos fiscalizados, né? Então, no estado de São Paulo, no município de São Paulo e na União, e todos tivemos nos deparamos com esses desafios que eu estou trazendo para vocês pensarem. Então, é importante dizer, no Sim de Contas, quantas mulheres têm em proporção aos homens, mas, em geral, na administração pública, a estrutura dos dados, a nomenclatura dos cargos, e especialmente dos cargos de confiança, né? A simbologia deles não ajuda, não facilita, não informa quais são as funções envolvidas e se essas pessoas que ocupam esses cargos, de fato, têm poder de mando, poder de decisão, né? Então, um exemplo que eu posso trazer é assim, uma chefe de departamento, ela manda mais do que uma diretoria de superintendência ou menos, né? É disso que eu estou falando. Muito menos quando a gente diz o DAS, o CGF, ou seja lá o que for, né? Então, são inespecíficas as funções e não ajudam nesse aspecto. Aí, passando já para o tema mais privilegiado dessa nossa conversa, né, que é a abordagem do fenômeno da violência e não da participação e representatividade das mulheres nas nossas instituições, aqui no tribunal, o primeiro trabalho que nós fizemos sobre a violência de gênero foi coordenado por uma organização latino-americana e do Caribe, das instituições de controle, uma organização, então, internacional, que congrega tribunais dos países, né, o TCU, que é um membro pleno dessa organização, e vários tribunais estaduais, e acho que só estaduais nesse caso, e do município de Buenos Aires, né, a Camila está aqui, também participou, participaram. Foi uma fiscalização inicial para saber se são eficazes as políticas de enfrentamento da violência contra a mulher, principalmente abordando se havia planos de direitos das mulheres, se havia recursos alocados para isso, e se durante a pandemia, esse foi o ponto que foi, eu digo, peteleco, né? Foi quando começou a se discutir a necessidade de fiscalizar políticas dessa área, foi na pandemia, né? Nos tribunais de contas. E, bem, a gente já viu em todos os painéis aqui, que o enfrentamento desse problema tem o objetivo que as políticas públicas todas de enfrentamento da violência contra a mulher ou da violência doméstica e familiar contra a mulher o objetivo é romper o ciclo da violência, né? Garantindo autonomia, garantindo que ela possa reconstruir a sua vida após um momento infeliz com segurança. E isso a gente já viu aqui também, que é um conjunto de políticas de assistência e de atendimento e de proteção social, normalmente oferecidas pelo Poder Executivo, né, em todos os níveis, assistência social, saúde, profissionalização e inserção em mercado de trabalho, educação e cultura. Isso somado, nunca sozinho, né, somado ao sistema de justiça e de segurança pública que podem garantir medidas protetivas, responsabilização, reparação de danos e todas essas e resolução de outras questões. Qualquer falha num desses sistemas, desses subsistemas, né, ele compromete aquele objetivo. É preciso que a gente tenha isso em mente, né? Não existe resposta simples para um problema tão complexo, né? Não existe nenhuma dessas áreas anda sozinha. A gente não vai resolver esse problema na segurança pública, não vai resolver esse problema no judiciário. Estou me encaminhando só para apresentar os trabalhos que tem no tribunal, mas queria dizer para vocês que quem eventualmente não conhece o tribunal, né, o instrumento que nós temos para fiscalizar as políticas públicas é uma auditoria de tipo operacional ou auditoria de desempenho,
ela tem um caráter que é de destacar processos e produtos, avaliar depois de um estudo aprofundado, da avaliação de outros estudos, outras avaliações que já foram feitas antes de nós, do mapeamento de alguns processos, e tem a finalidade de recomendar melhorias, ou também, e nesse sentido, induzir melhorias, né, nas políticas. E esse mapeamento que eu falei para vocês, que é um dos produtos da fase de planejamento, nos fez chegar nesse ecossistema da violência contra a mulher, que é assustador, né? A mulher está ali no meio e ela tem várias portas de entrada para cuidar de um problema, né? Para tratar de um problema da violência. Alguns são especializados, outros não. Alguns são de atendimento direto, outros atuam estrategicamente. Alguns estão na esfera municipal, outros na estadual, isso só na área de atuação do nosso Tribunal de Contas do Paraná, né? Todos os poderes estão ali representados, né? O Ministério Público, o Judiciário, o Legislativo, o Executivo, a Defensoria Pública, todos. E, conforme a gente já ouviu aqui, a responsabilidade é do Estado, né? O crime, a responsabilidade é do Estado, mas o enfrentamento é de absolutamente todos, né? Todos. Então, se naquele trabalho que eu mostrei há pouco, aquela auditoria que foi coordenada na América Latina, o foco principal era o executivo estadual, nesse momento tem no Tribunal de Contas do Paraná 2 auditorias em curso, 2 trabalhos de fiscalização. Um deles é a atuação na área municipal, que a Camila Félix, que está aqui, é a coordenadora. Esse trabalho nasceu de um levantamento que foi feito em 2024, que é essa imagem que está do lado esquerdo, né? Foram aplicadas 40 questões aos 399 municípios do Estado, teve uma excelente taxa de resposta, 95% dos municípios, ou somando 97% da população do Estado, estão nesses municípios que responderam àquele chamado. As questões abordavam todos esses aspectos de funcionamento do Executivo Municipal, e o mapinha que está em vermelho ali, só para ilustrar, é uma das perguntas. O município tem plano de direitos da mulher? Está ali. 9% só tinha em 2024. Então, isso acabou sendo o objeto selecionado para as fiscalizações que estão em curso, que foram feitas em 2025 e 2026. O objeto são os organismos de políticas para mulheres, as estruturas e instrumentos de planejamento municipal para o enfrentamento desse problema. E também, eu vi que a diretora-geral do Tribunal, na abertura ontem, mencionou o trabalho que está sendo feito na área estadual, né? Na área estadual, nós estamos fazendo uma fiscalização na atuação do sistema de justiça no enfrentamento da violência doméstica e familiar, que tem 4 linhas de atuação. A primeira é ver como esse sistema está atendendo as mulheres. A segunda é como eles estão atuando nos processos judiciais, se estão atuando com perspectiva de gênero nos processos judiciais. A terceira linha é na articulação com essas redes locais de enfrentamento. E a quarta é a articulação entre si e com a segurança pública, que é o ator, o interlocutor privilegiado do sistema de justiça, né? Muitos dos problemas que chegam ao judiciário dependem de uma boa atuação da justiça para serem, da segurança pública para serem desembaraçados, né? Então, o desafio é imenso, é a contribuição que os tribunais podem vir a dar, dialogando diretamente com os gestores das políticas, né, com os administradores públicos. É ambicioso, sim, né, o nosso trabalho é ambicioso, e eu termino dizendo que em todos os municípios, eu acho que pulei esse, né? Em todos os municípios e todos os estados de onde vocês vieram, eu sei que esse evento é transfronteiriço, né? Tem algum tribunal responsável, algum tribunal de contas responsável pela fiscalização das políticas públicas, né? E eu sugiro que vocês confirmem, verifiquem se eles estão fiscalizando esse tema, se não estão, se tem meios de participar do planejamento das fiscalizações nesses tribunais, né? E alguns deles fazem painéis de referência
convidando organizações e associações para opinar sobre que aspectos são mais relevantes naquele contexto local, né? E, então, acho que é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Esse objetivo é isso. E aí, sim, se você quiser, agora a gente pode retomar. Você trouxe várias questões muito interessantes, Adriana. A questão dos dados e da interpretação dos dados. A integração entre os órgãos que trabalham tanto na segurança como no sistema de justiça, com a rede também. Então, isso tudo, a falha que às vezes pode ser ou da falta de empatia ou da ausência de capacitação daquele servidor que está trabalhando com aquela matéria que às vezes não é bem, não está no lugar onde ele gostaria de estar, tudo, como já foi abordado hoje cedo. E essa falha acaba trazendo problemas muito sérios para a sociedade como um todo, principalmente para as mulheres e para a família que depende daquelas mulheres, né? Então, você trouxe dados muito interessantes. Obrigada. Vou passar para você, Tassiana. Bom, como vocês podem ver, né, a proposta dessa mesa é trazer quais são as iniciativas, então, dos órgãos dos quais fazemos parte no combate à violência doméstica. E, sobre isso, eu preciso primeiro linkar com a minha vivência. Eu não passei por violência doméstica, mas durante 10 anos eu vi diariamente dentro da Promotoria de Justiça onde eu trabalhei, vítimas, né, vindo destruídas, desorientadas, muitas já sem voz, outras sem vida durante o processo. Mas também pude acompanhar homens nervosos, desorientados, cegos por ciúmes e cheios de verdades absolutas. Sabe aquela coisa do transmitir de pai para filho? Então, eu nasci assim, eu aprendi assim, minha mãe, meu pai tratava minha mãe assim e assim que é na minha casa também, que a gente chama transgeracionalidade, né? E dentro disso, embora a gente tenha, né, nos painéis visto tantas dificuldades de acolhimento das partes, porque quando a gente fala de violência doméstica, no topo da lei ali, onde a gente chama preâmbulo, cita o artigo 226 da Constituição Federal. E ele não fala sobre a mulher, ele fala sobre a proteção à família. Então, a Lei Maria da Penha começa falando sobre a preocupação no cuidado, na preservação da família também. E aí, pensando nisso, que surgem propostas como essa que eu vou trazer para vocês hoje, que são os programas reflexivos responsabilizantes. Esses programas, eles são muito antigos fora do Brasil e já existiam na legislação brasileira, que poderiam ser encaminhados e tudo mais, mas não existiam na prática. Então, há pouco tempo, esse tema realmente passou a sair do papel. E, dentro dele, uma cobrança maior, sabe? Que existissem, que funcionassem e que hoje seguissem um padrão mínimo, que existe, inclusive, uma orientação do CNJ sobre isso. E o que busca esses grupos reflexivos? Então, são homens que cometeram violência doméstica, que estão respondendo criminalmente, ou têm contra si medidas protetivas, porque alguns deles são encaminhados ainda durante a medida, como uma das condições lá da medida. A gente sabe que tem não aproximação, sair da residência, e, dentre essas, também a participação em grupos reflexivos responsabilizantes.
E são homens, então, encaminhados pelo Poder Judiciário para a participação nesse tipo de programa. Esse programa, o objetivo central não é apenas a punição. Existe, sim, porque eles são obrigados a estar lá. Mas vai além, sabe? Eu não gosto muito da palavra reeducar, mas é uma proposta um pouco mais educativa, porque, além de se buscar, claro, a diminuição da reincidência da violência doméstica, ele propõe também que o homem pare tudo o que está fazendo, porque aí ele é obrigado a estar naquele dia, naquele horário, sem poder mexer no celular, e simplesmente ouvindo, refletindo, falando com outros que estão vivendo aquela mesma situação sobre determinados assuntos. Então, essa, né, é a ideia para, de alguma forma, minimizar a violência, não só os números, mas uma transformação de pensamento. Eu preciso passar ali o slide. E eu gostaria, dentro deste grupo reflexivo, apresentar para vocês o programa Atitude. O programa Atitude, ele foi um programa iniciado em 2019, quando ainda não existia toda essa obrigatoriedade, tá? Em agosto de 2019, na cidade de Araucária, que é a região metropolitana de Curitiba, para quem não conhece a região, e ele foi desenhado numa parceria entre o Poder Judiciário, o Conselho da Comunidade do município, a Prefeitura Municipal de Araucária e pessoas capacitadas, no geral, como colaboradores. Assim. E ele vem, primeiro, por uma proposta da Lei Maria da Penha, né, que criar mecanismos para prevenir. Ele faz parte dos 60 programas que foram identificados no Paraná. Em 2020, o professor Adriano Beiras, da Margens, da Universidade Federal de Santa Catarina, fez um mapeamento no país todo e identificou que eram 312 iniciativas. E aí, dentro disso, 60 são no Paraná. O Sul, no geral, é o que mais se destaca, com 100 e poucas iniciativas. Então, em 2020, já era uma região assim, bem evoluída nesse aspecto. Bom, como que é esse programa, então? Depois de várias tentativas, né, porque não existia ainda um padrão, se criou-se uma regra, tá? E dentro dela foi se avaliando até que se chegasse a esse programa. Então, são homens maiores de 18 anos, respondendo por processos criminais, encaminhados pelo Poder Judiciário. São 8 encontros, um encontro semanal, de 2 horas. Durante esse encontro, eles não podem gravar, não pode sair, enfim, não pode faltar. Se ele falta no encontro, ele precisa justificar para o judiciário, e, sendo autorizado que ele retome, ele vai fazer todos os encontros novamente. Isso também desestimula o abandono. São 2 facilitadores, um homem e uma mulher, de preferência, porque uma situação assim que eu acho que é até compreensível, mas se torna muito difícil um ciclo onde são 2 mulheres com 20 homens, sabe? Chega a ser assim, umas falas muito agressivas. E com a dupla, a gente consegue dar uma equilibrada,
sabe? Algumas técnicas, assim, né? Porque daí na equipe tem psicólogos, assistentes, próprio direito também, e buscando sempre dar a palavra, a oportunidade à mulher para entender que estamos no mesmo, sabe, patamar, enfim. E aí o número varia, de 4, ali está 16, mas diante da grande demanda, hoje até 20. Bom, nesses 8 encontros, cada encontro são duplas diferentes, com propostas completamente diferentes, cada um na sua área de atuação. Então, ali a gente tem, no início, a parte mesmo de explicar o que é a legislação, por que estão ali, o que são as medidas protetivas. Depois, a gente trabalha com os descumprimentos de medidas, masculinidade, patriarcado, ciclo de violência, transgeracionalidade, saúde mental, saúde do homem. Aí, no 7º encontro, é feito um feedback, e no 8º, eles tiram esse tempo para reflexão, discussão sobre os comportamentos, e reavaliam quem eram eles no início e no fim. E como vocês podem ver ali, então, nós temos uma equipe multidisciplinar para tratar disso. De 2019 até 2025, foram 1.575 atendimentos. Desses 1.525, então, foram feitos 588 encontros e, em média, 7% de reincidência, que seriam 110. Então, de 1.500 homens, 110 voltaram, né, a ter contra eles alguma notificação, seja boletim de ocorrência, seja inquérito policial, medida protetiva, é feito um levantamento de tudo. Tá, mas e aí? A gente pensa, tá, tudo bem, esses grupos funcionam, não foi só uma coincidência? E aí, com base nisso, foi feita uma pesquisa, né? Durante 2 anos, nós avaliamos esses homens. Nós pegamos alguns homens que iriam participar do grupo reflexivo, que ficaram em stand-by. E a outra metade participou. E aí nós aplicamos testes de empatia, agressividade, raiva, entre os que participaram e os que estavam aguardando. Passado 3 meses do programa completo, eles foram novamente entrevistados, passaram pelos novos testes, e aí a gente conseguiu concluir que aqueles homens que passaram pelo programa, eles tiveram maior empatia após o programa e redução da agressividade. Assim, não existem muitas pesquisas, muito estudo sobre isso, né? O que a gente faz hoje é esse número. Tem processo, não tem processo? Voltou, não voltou? E aí fica a dúvida. E aqueles que aprenderam a agredir sem ser denunciados? Ou aquelas mulheres que denunciaram e aí, de repente, se frustraram no decorrer do processo e passaram por nova violência e falaram, não resolve, então não vou fazer. E aí é por conta disso que a gente foi um pouco além para tentar entender, poxa, esses homens que estão passando pelo grupo, eles vão mudar de comportamento? Ou, pelo menos, eles refletiram e reconheceram que eles estão errados, ou que exageraram, ou até que faziam parte de um ciclo de violência, faziam parte de um relacionamento tóxico. Que aí a gente está falando de atitudes, né, de ambos, né, não só do homem que ali está sendo responsabilizado. E aí foi pensando nisso, pensando na família, como um todo, porque assim, na violência doméstica a gente não foca, né? Não é a mulher apanhou, a mulher foi ameaçada, é um problema da mulher. Não, todo mundo está envolvido. A criança que está ali traumatizando e, ao mesmo tempo, aprendendo como agir nas suas relações.
é também a mãe, o pai dessa mulher que vê a filha sendo judiada pelo homem que jurou amor. É a mãe do homem envergonhada porque não foi esse o filho que eu eduquei, né? Então, todos estão envolvidos nesse contexto. E, por isso, dessa preocupação, dessa busca de tentar, de alguma forma, né, dar uma resposta para a sociedade. Então, assim, não existe só coisa ruim, né? As instituições, sim, estão buscando, inclusive, muitos voluntários. Tá? No nosso grupo, nós temos os advogados, eles estão ali dispostos a participar e não recebem nada por isso. A gente tem profissionais de saúde que também vão acompanhá-los. Então, não é só o convênio entre prefeitura, mas muitas pessoas da sociedade em geral que se preocupam, né, com o seu município e de ter um retorno social sobre isso. Muito obrigada. Tassiane, você tocou num ponto muito interessante, que é essa questão de educação, reeducação, né? Às vezes, aquele próprio homem, ele vai de uma geração para outra, aquele ciclo de violência ele vai se repetindo naquela família e aquilo vai se perpetuando. Então, aquela pessoa ela não vai ser reeducada porque ela não foi nem educada a pensar de outra forma, né? Então, esses programas são muito interessantes nesse aspecto. Obrigada. Doutora Renata, vou passar para você. A minha fala vai um pouco de encontro com a Tassiane, né? Tassiane. Embora eu esteja na Delegacia da Mulher há tantos anos, assim que eu assumi, eu senti uma dificuldade muito significativa no sentido de muitas mulheres passando por violência doméstica de forma reiterada, diversos boletins de ocorrência, e cada boletim de ocorrência era visível a progressão da violência. Então, o ciclo da violência estava ali nos boletins de ocorrência. E o que eu poderia fazer a mais que impedisse que isso continuasse? Que no segundo boletim de ocorrência, alguma atitude diferente do só registrar e investigar, não ficasse só nisso, que a gente conseguisse fazer algo a mais. E, pensando nisso, eu fui buscar no município e no estado o que nós tínhamos de trabalhos. E aí eu encontrei uma política pública e uma rede de apoio de acolhimento à mulher incrivelmente boa. Para criança e adolescente, muitos trabalhos para tirá-la ali da violência, para consegui-la fortalecer. Mas não tinha nada para o homem. E isso, para mim, foi incômodo, porque se nós estamos trabalhando violência contra a mulher, o foco é o homem. E por que não temos nada para ele? Quando nós olhamos para a mulher e falamos que nós temos uma rede inteira para ela, nós estamos dizendo que estamos revitimizando. Vocês vão me entender o porquê. Ela sofre a violência, ela precisa buscar ajuda, ela precisa se fortalecer, ela precisa de autonomia financeira, ela precisa cuidar da saúde mental, ela precisa mudar toda a rotina dela para colocar os filhos numa rota que ela possa trabalhar e pegá-los num horário bacana. Ela precisa procurar um emprego que seja compatível com a realidade que ela está vivendo. E o homem? Aquele que destruiu essa mulher. O que temos para ele? A punição? Só isso? Aplicar uma pena, cercear a liberdade, só isso resolve? A gente sabe que não. Porque se resolvesse, nós não teríamos uma mulher sendo vítima de algum tipo de violência a cada 9 segundos. Nós não teríamos 4 mulheres morrendo por dia. Então, quando falamos de serviços para a mulher, nós precisamos também olhar o que vamos fazer com esses homens antes da condenação. Tem mais de 1 milhão de processos de violência doméstica em andamento. Muitos deles a gente sabe que não vai chegar na condenação. Ou vai prescrever antes, ou ele vai ser absolvido por falta de prova. E ele não vai ter a oportunidade de ser encaminhado para um programa reflexivo para condenados. E, por conta disso, o que nós fizemos?
junto com uma assistente social e uma psicóloga, nós desenvolvemos o programa Homem Sim Consciente também. Acabei não trazendo slides, porque eu achei que o tempo era curto, eu queria falar mais do que, do que passar os slides. Mas eu posso, depois, fornecer material para vocês, caso vocês queiram. Então, no ano de 2014, nós desenvolvemos o programa Homem Sim Consciente também, no seguinte viés: independente se tem boletim de ocorrência, independente se vai ser instaurado, se ele vai ser indiciado, independente. Se ele tem um perfil violento ou autodestrutivo, ele será encaminhado para o programa. Ele será convidado a participar deste programa. Ah, mas ele vai? Vai. Ele vai. Por quê? Porque você precisa de técnicas para também fazer essa captação destes homens. No começo foi difícil? Claro que foi. Ninguém me prometeu que seria algo tranquilo. Por quê? Quando você vai ter contato com um homem que tem as suas atitudes disfuncionais dentro de um ambiente doméstico, você está falando para ele que, se você está chamando ele para alguma coisa que é para ele, para cuidar dele, para fazer uma desconstrução dele, ele acha que aquilo é pegadinha. Que você está falando que ele vai para um lugar para ele abrir o coração para eu conseguir materialidade para ele ser preso. Falei, não, uma coisa é o trabalho de polícia judiciária, outra coisa é o trabalho para acolhimento deles. Embora seja uma delegada de polícia que encabeçou esse desenvolvimento, são outros profissionais que trabalham com ele. Não pode ter essa criação de vínculo, mas pode ter a delegada responsável, não há problema algum. Então, nós começamos a fazer essa transformação. Quando eles percebem que existe um trabalho onde eles podem optar em participar, e ele está sendo ouvido e orientado e desconstruído, por incrível que pareça, eles choram, eles falam. Quando falam que mulher fala demais, é mentira. É porque não conheceram, não permitiram esses homens abrirem o coração. Porque eles falam, porque isso dói. Eles têm uma bomba relógio. Quando um menino nasce, a primeira coisa que a gente faz é dizer que ele é forte, dizer que ele vai ser competitivo. A gente abre as portas, né? Da porta para fora é onde nós colocamos este menino. E nós cobramos deles uma força, um posicionamento que nem sempre eles conseguem suportar. E isso vai acumulando e vai aparecer na vida adulta. E que na vida adulta ele vai procurar uma mulher que foi criada da porta para dentro, vulnerável, ensinada a ser dependente de um homem. E isso vai criar uma família disfuncional. E aí nós vamos ter situações de violência significativas como temos hoje. Então, quando a gente fala com esses homens, e eu achei muito, eu me senti muito feliz com o seu relato, porque o protocolo de quem desenvolveu se baseou no nosso. Por quê? Até a fala está igual. Nós tivemos premiações em 2017 e foi publicado, foi dado bastante visibilidade. Por quê? Nós começamos com os grupos tendo 8 encontros. E por que a gente fala de 8 encontros? Nós precisamos pegar os pontos mais sensíveis da masculinidade tóxica. A parte onde eles têm gatilhos que eles não conhecem efetivamente. Então, quando um homem sai do sério, por que ele sai do sério? Porque ele não tem autoconhecimento. Então, nós precisamos trazer como que eu vou ter autoconhecimento. Se eu perguntar aqui para cada um de vocês, vocês se conhecem? Quem vocês são? É muito provável que nem todos saibam. Vai falar da profissão, vai falar que é casado, solteiro, tem filhos, mas isso não nos define. O que nos define é muito mais profundo. Quando alguém me pergunta o que me tira do sério, o que me desestabiliza, eu preciso saber. Se eu estou num debate e alguém me traz questionamentos que eu não consigo enfrentar, eu preciso saber como eu vou me portar, para entender se eu realmente tenho condições de enfrentar uma mesa assim. Porque falar desse tema, a gente precisa ter muita resiliência e muita estrutura, porque é desafiador. Quando você fala de saúde, não sei se tem pessoas da área da saúde aqui no nosso auditório, mas é muito alto o número de homens que evoluem a óbito porque não se cuidam. Eles só procuram quando está no limite. E por que não procura antes?
Por que o homem não procura ajuda? Porque o homem não fica doente. Onde já se viu fazer um exame de próstata? Onde já se viu fazer um check-up? Não faz. E nós precisamos mostrar que eles precisam disso. Família. Por que ele precisa se posicionar como o comandante da família? O macho alfa, né, como o tenente falou em um dos WhatsApp trocado com a soldado que faleceu. Que foi dolorido ver, né, como eram as conversas. Por que ele se posiciona dessa forma? O que o fez? Quais foram os exemplos que ele teve? E nós precisamos desconstruir isso. Quando nós mostrarmos para esses homens a importância dele olhar a mulher com respeito e o porquê ele precisa disso e o porquê não vai perder a masculinidade por essa questão, nós vamos conseguir reduzir os números. Quando falam para mim, eu acho que qualquer delegado que trabalha com violência doméstica, que nós trabalhamos enxugando gelo, isso me incomoda porque é mentira. Quando chega para nós, tudo já falhou. Quando falam que o atendimento na delegacia é ruim, vocês precisam entender que não é que a delegacia é ruim. Claro, tem profissionais que atendem mal em todas as áreas. Mas o hábito de falar que só na delegacia tem esse mau atendimento é errado. Porque só chega para lá quando tudo falhou. Tudo falhou. A saúde falhou, a família falhou, amigos falharam, tudo falhou. E chega para a delegacia. E lá é o último suspiro que ela tem. E ali, se ela não ouvir aquilo que ela precisa, da forma que ela precisa, ela vai ficar magoada, ela vai ficar impactada. Eu tive um exemplo essa semana, que o escrivão pediu para a vítima ler um determinado trecho, porque o restante ela que tinha escrito. Ele falou assim, olha, eu acrescentei aqui, você pode ler aqui? Ela se ofendeu. Ela falou que ela foi mal atendida por isso. Mas o restante foi ela que escreveu. E tudo bem, a gente entende. Mas a gente traz essa fala para a gente começar a refletir que a responsabilidade do enfrentamento da violência não é só da segurança pública, é de todos, principalmente da sociedade. Porque uma mulher que tem medida protetiva, ela precisa de todos nós. Se eu sei que ela tem medida protetiva, eu não preciso esperar a tornozeleira funcionar ou o aplicativo do pânico funcionar. Eu preciso que eu fale, eu ligue, eu avise essa mulher que ela está em perigo e ajudar ela a sair do risco. Todos nós precisamos. Então, quando a gente fala com esses homens, a gente tem que falar de saúde, a gente tem que falar de lei. Por que eles reclamam o tempo todo que não existe a Lei da Penha? Porque eles não sabem que a Lei Maria da Penha é uma medida especial de caráter transitório. Ele não é enquadrado na Lei Maria da Penha. Não foi preso na Lei Maria da Penha. Ele foi preso pelo Código Penal e questões ali, por questão de gênero, nós aplicamos as medidas que estão no Código Penal, na Lei Maria da Penha. Então, ela foi agredida? Código Penal. Mas é violência de gênero? Vamos aplicar as questões da Lei Maria da Penha para trazermos mecanismos, porque essa mulher não vai conseguir decidir sozinha. Ela vai falar, não, eu só quero um BO, porque se eu morrer, vocês sabem quem pode ter me matado. Agora, se fosse um homem sendo agredido, ele vai falar assim, prende ela e coloca na masmorra e eu não quero nem saber. Né? A população carcerária, o masculino, a mulher visita, mas no feminino, ele não vai. Entende? Então, nós precisamos ter essa questão de falar para eles, você e ela têm direitos. Quais delegacias que nós temos que é específica para o homem, que atende o homem? Tem, são todas, exceto a delegacia da mulher. Simples assim. Então, há lugar, por exemplo, em São Paulo tem mais de 100 delegacias e tem 142 delegacias da mulher. Agora aumentou, tem agora 144, né? Olhem isso. Tem muita delegacia para atender o homem, mas ele vai procurar ajuda? Não, por quê? Porque o homem não pode admitir que foi agredido por uma mulher. Então, ele precisa também entender isso para que ele possa respeitar os direitos dela. Né? Falar sobre relacionamento, economia familiar. Muitos homens agredem a mulher porque ela comprou um pão a mais. Porque ela queimou um feijão e isso aí custa dinheiro. Mas por quê? Porque ele não sabe lidar com as finanças dele. Quando você ensina que a economia familiar, com pouco se faz muito,
ele começa a entender que, dentro de casa, existem as necessidades e precisamos mudar essa realidade. E ele consegue reduzir a violência quando fala de questão patrimonial, e aí sim fazer um direcionamento e deixar essa mulher ter acesso às finanças quando ele entende a necessidade. Eu atendi um caso que a sogra falou que a menina era uma praga porque ela gastava o dinheiro do filho. Agora, amiga, alecrim dourada, né? Eu perguntei para ela, mas tem comida na casa do seu filho? Tem. Quem compra ela? A casa é limpa? É. Mas quem compra os produtos? Ela. O filho está bem vestido? Sim. Quem vai lá comprar roupa? Ela. Tem conta atrasada? Não. Quem vai no banco? Ela. Tá. E ela vai pagar como? Se ele não deixa ela trabalhar fora. Entende? Ela não gasta à toa. Ela gasta o que precisa. E a senhora, como mulher, está criticando outra mulher? Como assim? Vou ter que cuidar da senhora também? Né? A gente vai ter que cuidar, fazer o quê? Não tem jeito. Né? Então, quando nós começamos a demonstrar a importância da economia familiar, a importância de administrar as finanças da melhor forma e mostrar que a mulher precisa ter acesso aos recursos, porque ali é uma equipe, não são concorrentes, são equipe. E a equipe precisa ter acesso aos recursos da equipe. E eles conseguem melhorar. Autoconhecimento, nós já falamos, e nós também fazemos olhem que incrível, como a vida é uma benção. Na medicina veterinária, não sei se todos conhecem a teoria do elo. Não sei se todos já ouviram. Quando você identifica uma violência contra animais, você consegue identificar uma violência doméstica, em muitos dos casos. Porque o agressor ele vai buscar algo que faz a diferença para essa mulher, desde que não seja o filho, porque o filho ele sabe que tem a lei pesada para ele, mas ele acha que para os animais não tem. Embora a legislação mudou há pouco tempo, mas ainda os animais são alvo do agressor para atingir a vítima. E o que vamos fazer? Nós vamos atender a situação de maus tratos, da questão animal, mas vamos fazer uma releitura de tudo o que aconteceu e identificar a violência contra a mulher, ou contra os filhos. E aí nós conseguimos fazer uma mudança significativa. E nós damos apoio psicológico, além do grupo. Né, nós fazemos grupos presenciais, a gente tinha de 10 a 15 homens por grupo, mas aí, com a pandemia, nós migramos para o online. Então, os grupos são online para a gente poder alcançar muito mais homens, porque muitos são caminhoneiros, outros trabalham com transporte por aplicativo e não conseguem comparecer no presencial. E no online é muito bom. Eu tenho uma média de 60 homens por grupo. Mas como que você vai fazer o acesso de todos? Temos equipe que cada um fica responsável por uma parcela desses homens, e eles têm atendimento psicológico individual e orientação jurídica individual também, todos aqueles que precisam. E essa desconstrução também é feita por intermédio das medidas protetivas. Nós fizemos a parceria com o Judiciário e com o Ministério Público para que constasse nas medidas protetivas esse encaminhamento. Por quê? Nem todo caso de violência doméstica vai ter um boletim, vai ter um processo no decorrer. Né? Ou ação privada, injúria, calúnia, difamação, ou não tem materialidade suficiente, o Ministério Público opta pelo arquivamento, mas ali a gente já conseguiu alcançar aquele homem e fazer essa desconstrução. Nós temos, os nossos parceiros são homens ou mulheres. Nós não fazemos em dupla, essa diferença a gente tem. Por quê? Eles são resistentes? São muito resistentes. E quando eu faço abertura, porque justamente por isso, eles são agressivos no começo. E eu gosto de... Ai, que doideira. Mas eu gosto, sabe por quê? Porque eu gosto de desafio. Então, quando eles vêm para o grupo e eles falam que isso é uma bobagem, a gente consegue já fazer uma conversa com ele sem julgamento. Nenhum encontro em julgamento, mas a gente consegue fazer com que ele verbalize que ele precisa de ajuda. E mostra para ele que aquela agressividade demonstra fragilidade.
é uma barreira. Toda vez que vem com violência, a gente pode entender alguma coisa ali por trás e não querem que a gente perceba. E com todo esse cenário, nós conseguimos fazer uma desconstrução significativa. Já tivemos mais de 1.000 homens passando pelo programa, com menos de 1% de não aproveitamento. Por quê? Porque a gente faz uma busca ativa muito significativa. Eu tenho uma equipe, todos voluntários, todos buscam de verdade conversar com esses homens, fazer a desconstrução e reduzir os números de forma visível. Então, nós tivemos uma quantidade significativa de redução de casos de violência. E o que acontece com esses homens depois que eles terminam o programa? Recebem certificado, ficam felizes, choram, tudo. Eles são monitorados, só que eles se tornam agentes multiplicadores. Ele vai conversar com um amigo e vai falar o que ele aprendeu. Ou ele vai, num ambiente que ele costumava frequentar, com um outro comportamento, com uma outra cabeça, e os amigos perguntam que mágica aconteceu para ele não ser mais aquele homem tóxico que ele era. E aí ele conta, e esses amigos acabam pedindo como demanda espontânea para participar. Então, a gente consegue fazer uma transformação antes da punição, casos que nem boletim de ocorrência tem, mas esse homem está participando. E dessa forma, nós estamos dando a oportunidade para que os homens também revejam os seus pensamentos, que eles desconstruam essa masculinidade tóxica que vivemos hoje. Porque se os homens não se conscientizarem da importância da desconstrução, o número de casos de violência contra a mulher vai continuar aumentando. O Fórum Econômico Mundial diz que em 130 anos teremos a igualdade de gênero. Mas nós vamos conseguir que isso aconteça antes, desde que todos nós consigamos nos conscientizar e desconstruir essa cultura que nós estamos vivendo. Muito obrigada. A sua fala trouxe um ponto muito interessante, que é a questão da sanção penal. Ela é necessária, mas ela acaba não rompendo esse ciclo de violência. O homem, às vezes, cumpre a pena e ele vai para outro relacionamento e vai repetir aquilo. Então, essa desconstrução ela acaba atuando de forma preventiva e também educativa. Né? É muito interessante isso, nos dois viés. Obrigada. Ana Sofia. Não funcionou. A gente se empolga, gente. A gente tem que... É exatamente isso. Nós temos de entender que ele vai ter uma mulher próxima dele o tempo todo. É a mãe, é a filha, é a esposa, é uma colega de trabalho. Exato. E o que a gente não pode esquecer é que uma mulher em situação de violência doméstica, ela demora, em média, de 3 a 5 anos para fazer a denúncia, para verbalizar que ela está sofrendo. Então, se ele se envolve se ele não é cuidado e se envolve com uma outra mulher, logo, ela também vai ser uma vítima dele. Eu atendi um caso, lá vai eu, né? Começar meus casos. O rapaz tinha 7 medidas protetivas de 7 mulheres diferentes. Por isso que é importante, Google, gente, pesquisem antes de se relacionarem. Verifiquem se realmente essa pessoa não tem já alguma coisa no nome dela. Se deu um Google, apareceu ali criminal, corre. Eu tive uma familiar que eu expliquei para ela fazer isso, ela fez, e o rapaz tinha um feminicídio tentado em outro estado. Um feminicídio, né? E aí eu falei para ela... Eu falei para ela, corre, prima, pelo amor de Deus. Porque... eu falei, era familiar, depois entreguei, né? Agora falta falar o nome dela, né? Eu falei, corre, porque pelo histórico que você está me apresentando, ele não se cuidou, ele não se transformou, ele não se desconstruiu. E sozinho ele não vai conseguir. E ele estava muito bonzinho. Era uma pessoa maravilhosa. Porém, tinha uma tentativa de feminicídio. Eu falei, você vai ser a próxima vítima. Aí ela me ouviu. Obrigada a Deus, né? Agora eu vou passar as perguntas. Vou fazer uma pergunta para cada uma de vocês. Vou começar por você, Adriana.
Dada a sua experiência com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, como essa agenda global ela pode ajudar a enfrentar a violência contra as mulheres ou acelerar a transição nesse cenário de enfrentamento à violência? Obrigada pela pergunta. Eu não sei se todos conhecem a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda, né, já está próxima do fim da validade dela. Nós estamos muito aquém dos resultados que o mundo imaginava atingir em 2030, mas sim, ela vai ser rediscutida em 2030 e vai ser transformada em alguma outra coisa, porque o mais importante nela não são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas que os acompanham. O mais importante nela são os princípios que dão base para isso, né? Então, eu destaco 3 deles que vão já começar a responder o que você me perguntou, né? Primeiro, que são metas, são objetivos e metas que são universais. E, ao serem universais, não só nós sabemos que há experiências em outros lugares que a gente pode se valer para aplicar com as devidas adaptações nos nossos universos, nas nossas realidades, mas também é uma forma da gente igualar a linguagem sobre isso para poder conversar com organismos de financiamento, com a cooperação técnica, com, enfim, né, com outros atores. E essas metas universais, que parecem utópicas, que parecem longe da realidade, só se tornam realidades concretas quando a gente traz para aqueles indicadores, para aqueles dados, para aquelas informações que estão no nosso local, né? Então, esse é um outro princípio da agenda que é muito importante. É impossível a gente dizer que a política está funcionando, é impossível a gente dizer que está enfrentando algum problema social sem se basear em indicadores, sobretudo, desagregados, sempre que possível, né? Por raça, por cor, por idade, por gênero, que já dá um pouco conta das interseccionalidades que a gente ouviu tanto aqui, né? Que a violência não é um fenômeno uniforme, as mulheres vítimas não são um grupo uniforme, os agressores não são um grupo uniforme, né? É preciso conhecer quais precisam de quais tipos de medidas, né? Você também já antecipou as dimensões integradas da sustentabilidade, né? A sustentabilidade, ou seja, pensar que algo vai permanecer sólido, que vai ficar presente para as próximas gerações, é não considerar que um problema vive isolado. Não é um problema social a violência, ela é um problema social, econômico, ambiental, e ela tem que ser vista assim. A violência não pode ser tratada só judicialmente, porque ela é um problema multidimensional, né? Então, esse acho que são os principais pontos, né? O ODS, o Objetivo de Desenvolvimento 5, que é especificamente sobre a equidade de gênero, tem 2 metas que importam bastante para esse debate aqui. A 5.2, que é de erradicar a violência contra a mulher, e a 5.5, que é de aumentar a representatividade e a participação em posições de liderança. Eu termino dizendo que, para esse 5.5, a gente tem informações e dados, graças à classificação brasileira de ocupações, graças aos sistemas que as nossas instituições adotam para gerir pessoas, mas, para monitorar o avanço da violência contra a mulher, são outros 500. Cada estado tem uma forma de registrar os boletins de ocorrência. Os boletins de ocorrência podem ser reclassificados ou retipificados, né, conforme a conclusão do inquérito e o Ministério Público. Um problema que nós aprendemos nesse momento e que diz respeito aos dados e que, portanto, é insustentável, qualquer medida será insustentável enquanto a gente não atacar esse problema, é que é impossível rastrear quantos boletins de ocorrência viraram, de fato, uma condenação, quantos boletins de ocorrência, de fato, viraram uma reincidência judicial, né? Tem muito poucas iniciativas realmente sérias e responsáveis no sentido de estabelecer a rastreabilidade dos casos. Um caso bem importante é o da Segurança Pública do Distrito Federal, e é feito manualmente a pesquisa, assim como aqui em Londrina também, na Universidade de Londrina, os casos de feminicídio são buscados
na imprensa, conforme o tipo. Então, não importa se não foi classificado na polícia ou no judiciário como feminicídio, elas leem as notícias e contrapõem esses dados com aqueles. Ou seja, é uma loucura. Ainda é um pouco na tentativa e erro. É insustentável. Obrigada. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Tassiane. Considerando o grupo Atitude, né, as práticas que vocês têm, para erradicar a violência contra a mulher, precisamos falar sobre reabilitação dos agressores e a quebra dos padrões psicológicos. Iniciativas que trabalham a masculinidade e o controle da raiva são eficazes para impedir a violência ou o foco deve ser mais punitivo mesmo? Bom, o programa ele tem 2 focos, né? O primeiro, que é o punitivo, porque são homens que receberam uma ordem judicial para comparecer, né? E é uma condição, seja de medida protetiva, uma condição para manutenção da liberdade ou já dentro da sentença condenatória. E a segunda parte é o reflexivo. Então, é a oportunidade dele receber informação e, através disso, tentar, de alguma forma, mudar seu comportamento ou rever o que não estava funcionando. Mas, assim, como tudo, né? Claro, a gente percebe ali dos testes e tudo mais que, sim, no geral, a gente detecta a mudança, mas, para que isso ocorra, é preciso que eles também estejam dispostos a receber, né? No primeiro encontro, porque eu também fico com o primeiro encontro, por ser do jurídico, e aí não é fácil, porque é mulher enfrentando e já colocando, né? Ó, aqui são as regras, de ser assim e tal, né? Mas, assim, dentro desse primeiro momento, que é muito difícil, eles acabam não percebendo e chegam como vítimas do sistema mesmo. E aí são 2 situações diferentes. Porque, no momento, se eles já voltaram com a companheira ou com a esposa, a culpa é do sistema. É o juiz que não os ouviu, porque foi direto para a medida protetiva, ou ele não teve oportunidade de se defender, a polícia que abusou, não foi a mulher que denunciou, porque ele já está com ela de novo. E aí, o segundo ponto é se romperam realmente o relacionamento. Aí, nesse caso, sim, aí a culpa é da mulher e tudo mais, que ela provocou, que ela não respeitou, que ela não fez as obrigações dela. E aí, se não existe essa abertura deles neste primeiro momento, onde a gente fala, não tem como discutir a Lei Maria da Penha, porque a gente não consegue mudar a lei, é isso e acabou. E também não temos como rever a sua vinda para o programa, porque é uma determinação do juiz. Então, não vamos falar sobre esses 2 pontos, vamos seguir. O que vocês entenderem que é válido, vocês recebem, o que não concordarem. Aqui é a oportunidade de fala de vocês. E aí, sim, eles falam mais do que as mulheres, porque aí eles se sentem, de alguma forma, acolhidos, sabe? E nesse primeiro momento que vão reclamar, depois eles começam, poxa, essa atitude, talvez não seja bem assim, e tudo mais. E é muito interessante porque, quando a gente fala, por exemplo, dos tipos de violência, cai o mundo, porque parece que eles não sabiam que metade das coisas que eles faziam ou de como eles recebiam era violência. Sabe? Assim, o mais chocante, a violência patrimonial. Quando você fala, sabe, quebrar o celular na parede é uma violência. Você sabia que no ataque de raiva que vai, risca o carro e tal, é uma violência patrimonial. Não deixar ter acesso ao dinheiro. Aí todos, opa, mas nossa, não sabia que isso era, sabe? Então, assim, quando se abre para isso, a gente consegue ir além e ter uma resposta. Se não se abre e fica negando os 8 encontros, e isso, às vezes, acontece, né?
sempre tem uma desculpa diferente e todo o sistema está contra ele. E aí, nesse caso, não passa de uma punição. Ele vai lá, vai cumprir os 8 encontros e tchau. E amanhã é um novo dia e eu faço de novo, né? Então, é assim, funciona assim, involuntariamente. E aí, depois, se existe essa abertura, muito mais ainda. Obrigada. Doutora Renata, o Estado ele só pode atuar por meio de uma denúncia formal. E essa é uma pergunta, né? Quais indicadores silenciosos o poder público deveria monitorar para identificar uma mulher em risco extremo antes que ela precise chegar a uma delegacia? A importância de ter políticas públicas que façam uma busca ativa é muito importante. As casas de acolhimento à mulher em situação de violência, elas ainda não têm um investimento adequado, né? Isso eu não vejo só em São Paulo, eu vejo em vários países, desculpa, é que eu vi de alguns países também, de vários estados, porque ainda existe aquele pensamento de que o investimento na saúde mental da mulher ainda não é algo que é bandeira política, mas não é uma bandeira de enfrentamento adequado. Não se fala isso abertamente, mas é a releitura que a gente acaba fazendo. Então, para que a gente consiga mudar esse cenário, além das questões de políticas públicas, a gente precisa fazer mais campanhas, mas não no sentido de, olha, isso aqui é violência, isso aqui procura a polícia, isso aqui procura serviço. Não, mas fazer com que as pessoas entendam o que é violência. A gente fala o tempo todo, o que é violência? Eu sofri violência. Eu sofri violência. Mas o que é violência? Ninguém vai e busca explicar para essa mulher o que é a violência, porque muitas nem sabem. Quando nós fazemos a análise de fatores de riscos, durante o boletim de ocorrência, a gente vai perguntando para ela se já foi ameaçada anteriormente, já foi agredida, se já foi obrigada a manter relação sexual com seu marido. Muitas, quando chega nessa pergunta, elas falam assim, não, mas isso não tem nem como eu te responder, porque é minha obrigação. Falei, oi, mas desde quando? Não, mas se você mantém uma relação com ele porque você quer ou porque é obrigação? Não, porque é obrigação, porque eu não vejo a hora que termina. Então, isso já é uma violência. E ela não percebe. Ele ofende, fala assim, enquanto ele não estiver encostando a mão em mim, eu aguento. Mas a saúde mental dela está cada vez mais prejudicada. Então, quando a gente consegue falar o que é violência, entender o que é a violência nada mais tem da Convenção, né, Internacional, que um conceito enorme, mas resumindo em uma palavra, é constrangimento. Se você se constrangeu com o ato de uma terceira pessoa, você está sofrendo violência. Não necessariamente crime, mas é uma violência. E muitas pessoas não entendem. Se você precisa mentir para o seu parceiro, você está sofrendo violência. E isso não é divulgado. E o que precisa criar uma cultura de que a mulher em situação de violência não seja julgada por outra mulher e nem por ninguém. Por que a gente fala para outra mulher? Porque muitas mulheres julgam mulheres. E isso é dolorido. Quando uma mulher pede cancelamento de medida protetiva na nossa unidade, vou falar a realidade da unidade que eu administro. Ela pede cancelamento e a gente fala assim, se precisar, volta. Não tem problema que cancelou. A gente explica que ainda não é o momento. Mas se ela acha que tudo bem, cancela. Mas se precisar, volta. Por quê? Porque ela tem vergonha de voltar, porque a amiga disse que isso é uma vergonha, que ela não merece, que está atrapalhando o judiciário. Não está, ela está fragilizada. A gente tem que entender isso como um risco e não como uma vergonha. Então, quando a gente começa a desconstruir e toda mulher olhar para sua amiga de uma forma mais assertiva, no sentido de acolhimento, a gente consegue reduzir a violência. Se no seu trabalho tem uma colega que mudou o comportamento, até foi falado aqui, ela mudou o comportamento, ela está mais agressiva, parou de se cuidar, era uma pessoa que se cuidava muito e não se cuida mais, ela vai dando os sinais. E o que a gente vai fazer? Eu não preciso chegar e falar assim, e aí, o que aconteceu? Você mudou?
que você tá feia hoje? Não é violência, né? Mas a gente pode dar um abraço, falar um bom dia, dar um sorriso. Vocês sabiam que já teve casos que eu atendi que houve a pessoa estava com ideação suicida, ela deixou de ter isso porque ela foi cumprimentada, porque ela se sentiu validada na sua existência. Gente, parece bobagem, mas isso a gente não faz. Mas a gente sabe cobrar do poder público. A gente sabe cobrar da segurança pública, do sistema de justiça. Mas o que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? Então, nós precisamos cobrar do poder público? Sim. Mas nós precisamos colocar o dedo na ferida, da nossa ferida, e ver o que eu estou fazendo para mudar esse cenário. O que eu estou fazendo para olhar minha amiga. Porque em um congresso que eu palestrei, uma menina, a gente falando sobre isso, uma menina levantou a mão e falou que sofria violência há 5 anos. E a amiga dela de cadeira não sabia. Ela, bem que você mudou. E não sabia. Então, a gente precisa também. Então, quando a gente fala a mudança de números, a mudança de estatística, a mudança de comportamento, a gente tem que cobrar de todo mundo. É da mulher, é do homem, é da criança, do adolescente. Nós precisamos dar ferramentas positivas para as crianças e adolescentes. Nós precisamos dar o exemplo para os nossos amigos. E também cobrar dos serviços públicos e privados. Dos públicos, tem corregedoria, tem ouvidoria, é só fazer uso. Ah, mas vão atrás de mim depois. Não vai. Vamos cobrar comportamento. Porque eu não posso falar que o judiciário não funciona. Porque tem muito juiz que trabalha bem, promotor, defensor, advogados, que trabalham muito bem. Delegados de polícia, na segurança pública, guarda, todo mundo. Só que a minoria que aparece. Alguém viu o programa de jornalístico policial falando bem do trabalho de alguém? Não. Então, a gente precisa fazer essa reflexão para todo mundo juntos, para juntos mudarmos essa realidade, e aí sim a gente vai conseguir mudar e reduzir os números. Obrigada. Agora nós vamos abrir para algumas perguntas. Acho que umas 3 perguntas, né? Boa tarde, pessoal. Eu sou a Érica, eu sou do Sindicato dos Servidores Públicos de Meio Ambiente de Minas Gerais, o SINDSEMA-MG, e também sou diretora de Meio Ambiente aqui da CONACAT. Durante a mesa, a doutora Renata ela fez uma fala que é interessante para a gente refletir, que ela fala que os casos eles chegam à delegacia quando já chegou no estágio final, né, doutora? Quando a situação já está amplamente grave, quando a família falhou, quando a rede de amigos do trabalho falhou. E aí, e pensando nisso também, me veio a fala da vereadora Camila hoje cedo, que ela fala que as microviolências do dia a dia, elas muitas vezes elas silenciam, elas inibem, machucam mais do que as violências explícitas, né, que elas vão se somando. E aí, a partir disso, eu queria trazer, né, uma proposição, uma provocação para os colegas aqui sindicalistas, né, nós, enquanto lideranças sindicais, que nos nossos espaços de trabalho, de liderança, que esse é um tema que a gente tem que levar para ir tratando essas microviolências, para que elas não cheguem nesse patamar de ir escalando, até chegar numa situação que precise ir até a delegacia. Porque, muitas vezes, né, essas violências elas começam com brincadeirinhas no trabalho, com impedimento da fala da mulher em reuniões, e aí isso vai se escalando. Né? E aí, pensando, já tendo essa visão de antes da importância de nós, enquanto lideranças, começarmos esse trabalho nas nossas bases, o nosso sindicato, antes de vir para cá hoje, a gente fez uma plenária lá com as mulheres e também com os homens lá do SINDSEMA, para que a gente pudesse ouvir e entender, né, qual o diagnóstico, o que estava acontecendo, quais as propostas. E aí a gente chega agora nessa mesa que é para discutir propostas e tal. Aí eu queria falar um pouco sobre isso para vocês, porque
eu acho que é importante, né, que esse exemplo seja também replicado noutros sindicatos, para que a gente comece a trabalhar isso lá na base, né, nos nossos trabalhos, de lidar com essas questões para que não chegue em situações tão graves. E aí eu queria, né, ter a liberdade de ler para vocês aqui, porque a gente fez essa plenária e contratou uma socióloga e também advogada para estar lá discorrendo, falando sobre a violência contra a mulher, sobre o feminismo. Demos voz às mulheres para que elas expressassem as principais violências que elas sofriam lá. E também fizemos um formulário que está ativo até hoje, para a gente entender como que é vivido isso no nosso trabalho. E aí, sobre as microviolências, a resposta que elas mais deram sobre as principais violências que elas sofrem são brincadeirinhas bobas, assim, que não são bobas, silenciamento delas nas salas na reunião. E outro ponto assim, que me chamou muita atenção é que, quando a gente pergunta qual espaço que vocês sentem que devem acionar quando esse tipo de violência ocorre. E aí lá tinha a opção de RH, ouvidoria, vários espaços. E aí o espaço que elas mais citaram foi o sindicato. E aí, se por um lado revela que o nosso sindicato tem a confiabilidade por parte delas, revela também essa insegurança quanto à instituição que elas trabalham, né? Elas não se sentem à vontade para procurar a instituição onde elas trabalham, né, para poder pedir ajuda. E aí eu acho que isso reforça a necessidade de nós, sindicalistas, lutarmos para que essas instituições passem a oferecer medidas melhores, né? E aí, dito isso, eu vou ler aqui para vocês as 6 propostas que a gente fez a partir dessa reunião que tivemos lá, para enfrentamento da violência de gênero no ambiente de trabalho. Um instante. A primeira proposta que a gente colocou, que a gente sugere que os demais sindicatos façam, seja a realização de diagnósticos sobre a situação da violência de gênero no ambiente de trabalho, porque nenhuma outra medida a gente vai conseguir aplicar se antes a gente não compreender como está a situação, né, atual da violência onde a gente trabalha. A segunda medida seria a criação de canais seguros e acessíveis de denúncia. E, nesse ponto aqui, eu abro uma observação que é a seguinte. Antes da plenária, a gente deu uma estudada de como é que estava a situação, e eu vi uma pesquisa que dizia que a maior dificuldade das mulheres, depois da preocupação com os filhos, a maior dificuldade em relação a denunciar ou não, era o medo da represália, né? E aí, indo nessa mesma linha, foi a resposta que as mulheres lá do nosso serviço deram, que elas não denunciam situações de violência de gênero no trabalho, porque elas têm medo de represália, né? Então, a gente identifica que é necessário que hajam canais seguros, onde elas possam fazer essa denúncia sem medo do que vai acontecer depois. A terceira medida seria a criação de ouvidorias especializadas em assédio e violência de gênero, que se conversa com o que uma debatedora aqui disse hoje, que não adianta, né, encher uma delegacia da mulher de mulheres se ela não está preparada para ouvir, para entender. Então, a gente acredita que tem que ter esse preparo prévio. Quarta, formação permanente de gestores e servidores com política de prevenção efetiva, né, tanto para os homens quanto para as mulheres, porque a violência de gênero é algo que já está instaurado na nossa cultura, então é preciso assim, uma formação permanente para que a gente possa tratar isso, né, para além das leis que a gente tem esse trabalho permanente. O 5 seria a criação de uma rede de apoio institucional às vítimas. E o 6º, a responsabilização efetiva dos agressores. Porque, se não há essa responsabilização efetiva, instala-se a cultura de que pode continuar fazendo, que nada vai acontecer. Então, a gente pensa que deve ir desde medidas educativas até medidas mais severas, na medida do que foi feito, para que a gente comece a frear, né, esses acontecimentos. E aí eu vou compartilhar lá no grupo da CONACAT
esse artigo que a gente produziu a partir do nosso trabalho lá, para quem quiser ler. E a gente fez uma carta também à CONACAT, mas não vou ler pelo adiantado da hora, que eu vou compartilhar lá também. Mas a mensagem final que eu queria deixar é essa, sabe? Que a gente não fique só aqui, né, falando sobre, que a gente vá para a prática, que entenda como que é a realidade nos nossos sindicatos, o que pode ser feito. E porque, assim, gente, as leis, né, e os instrumentos legais, delegacias, elas são essenciais, são muito importantes, ajudam muito, mas quando é uma cultura toda, né, que está contaminada, a gente precisa começar do pequeno, começar lá das pequenas coisas, para que a gente possa ter, quem sabe, um futuro melhor para todas nós. Parabéns pela sua fala, foi muito forte e ratifico tudo que você disse. Só queria complementar. Na questão do medo, o Data Senado fez uma estatística, poucos anos atrás, que colocou o medo como o primeiro motivo da mulher não romper o ciclo da violência. Os filhos estavam em terceiro lugar. Por quê? O medo, se ela separa dele, ela não sabe se ela vai morrer naquele dia, ela não sabe se ele vai atrás dos filhos para puni-la. Tudo fica muito numa incógnita. E, estando juntos, ela sabe que ela vai ser agredida, ela sabe que ele vai fazer escândalo, ele sabe que ele vai expor todo mundo. Né? Então, a questão do medo, só para a gente entender o quão significativo é a gente levar em consideração o medo. A mulher, quando ela vai fazer o boletim de ocorrência de ameaça, porque ela está com medo, a observância tem que ser muito maior neste boletim de ameaça do que no da lesão corporal. Assim, todas as ocorrências são importantes, mas aquele olhar, porque aquilo vai progredir para algo mais grave, isso é importante. Não sei se todos sabem, a ABNT ela tem uma normativa para assédio e violência contra a mulher para as empresas. Então, há normas técnicas e os selos para que seja implantado. Então, é importante que os sindicatos conversem com as suas empresas para que eles vá atrás do selo, para que possam também padronizar e enfrentar de uma forma efetiva a questão do assédio e da violência de gênero como um todo dentro da sua empresa. E ratificando o que a colega falou, desconstruir o homem é importante, mas não pode esquecer que, se ele praticou alguma coisa que caracteriza crime, ele vai ser responsabilizado. Então, independente da questão de polícia judiciária, ele também precisa ser desconstruído. Então, nós andando nas duas vias, nós conseguiremos um resultado muito melhor do que só punendo ou pensando só na política pública. Eu também não posso deixar de comentar a fala da Érica, porque eu vou relatar bem rápido 2 situações que me incomodam muito e que é uma oportunidade aqui da gente colocar na mesa, né, na pauta. Vocês já devem ter acompanhado algum caso parecido, mas tem um caso recente no Paraná em que um dentista foi preso porque abusava de, inclusive, menor, de paciente, etc. E, ao ser preso, descobriram que ele já tinha tido 2 condenações anteriores. Corta. Passa para o outro caso. Hoje de manhã, alguém na mesa falou que uma das formas que um homem usava para perseguir uma mulher, porque ele era advogado, era ficar abrindo ações contra ela, ações infundadas, só para incomodar mesmo. Corta. Cadê as associações, entidades associativas dessas profissões que não estão olhando para isso, né? Eu acho que, tudo bem, são organizações que estão lá para defender os direitos mais gerais de todos, né? Mas será que isso também não tem que ser uma autocrítica também das entidades sindicais, das associações, né? Como é que esses organismos vão começar a agir quando encontrarem casos assim, né? Desculpa, com todo respeito, eu sou convidada aqui, né? Estou provocando vocês. E nessa mesma toada, hoje de manhã, há pouco, na mesa,
o presidente do Sindicontas provocou a questão, né, da representatividade, que os editais são lançados e as mulheres acabam não vindo concorrer a vagas, e foi respondido pelas autoridades que estavam na mesa, pelas especialistas, pelas políticas, né, aliás, eram políticas, de que, enfim, tem aquelas questões mais tradicionais de ter que escolher entre a família e a atuação política, por exemplo, né? Mas eu fiquei pensando, será que é só isso? Não tem também que ter muita coragem de se expor numa posição política e não ser vítima de todas aquelas microviolências que a vereadora Camila ficou dizendo? Tem que ter um pouco de sangue de barata, né? Como dizem. Então, será que também não é o caso uma política de incentivo à participação das mulheres? Talvez não seja só lançar no edital das eleições, mas também prever um tipo de puxada de orelha, se isso acontecer contra uma mulher que está ali na diretoria dessas entidades, ou uma punição mesmo, se for o caso. Essa provocação que eu queria aproveitar para fazer na esteira do que a Érica falou. Obrigada. Boa tarde a todas, a todos. O meu nome é Eduardo Carrion, eu tenho 52 anos, sou servidor concursado do Tribunal de Contas do município de São Paulo e estou licenciado com a licença sindical para exercer a presidência da FENALEGES. A FENALEGES é a federação que congrega os servidores das câmaras municipais e dos tribunais de contas municipais do país. Sofia, eu queria pedir licença e para a mesa, para as senhoras e para os senhores, para, na verdade, aqui fazer um testemunho. Tá? É um testemunho do quanto esse congresso ele tem transformado a minha percepção sobre o tema. Na condição de presidente da FENALEGES, a gente sempre patrocina esse congresso. Em 24, né, Jussara, foi São Paulo e Brasília, 25 Porto Alegre e esse ano aqui em Curitiba. Eu vou dar algumas pinceladas do que aconteceu comigo nesse tempo. Então, em 2024 foi lançada a cartilha, né, Jussara? Essa cartilha que vocês receberam, né, eu quando li a cartilha, e aqui eu peço mais uma vez licença para me expor sobre o que eu vou falar, que acho que é o local correto. Quando eu recebi essa cartilha em 2024, eu li a cartilha e ali eu já me identifiquei cometendo um erro. E ficou muito claro para mim o erro que eu cometia. Aquela questão, colocou os termos em inglês ontem, eu não vou lembrar, mas a interrupção que eu fazia em reuniões contra mulheres, muito maior do que contra homens. Entendeu? Então, ali eu já... Eu li, eu falei, pô, olha eu. Né? E o que aconteceu? Aí você começa a fazer se policiar, né? No sentido de não cometer esse erro novamente. E na condição de patrocinador, a CONACAT me deu 5 cartilhas daquela, para eu distribuir. Eu levei para o Tribunal de Contas do município de São Paulo e fiz questão de entregar para 5 homens que ocupavam cargos de alta gerência no tribunal. Porque aquela cartilha, até faço um apelo aqui a todos, essa cartilha está disponibilizada no site da CONACAT, né? Então é fácil acesso, mas queria fazer um apelo, uma sugestão às mulheres que estão levando isso para suas instituições, que entreguem aos homens, sabe? É físico, é mais fácil. Você fala, não, você entra no site, entendeu? Então, deixo essa sugestão para vocês. Nesse meio tempo, a CONACAT mudou o estatuto dela, eu vou entrar que a Camila falou, ela mudou o estatuto dela dizendo que teria que ter 50% de homens e 50% de mulheres. Né? Aí eu, na condição de presidente da FENALEGES, eu fui ver qual era a minha diretoria. E de 25 cargos, naquela época, tinham 3 mulheres. 3 mulheres. Na diretoria, conselho, enfim. Aí eu fui candidato à reeleição, a chapa única, né? E aí entra essa questão.
Eu estou montando a minha direção. Então, eu coloquei o objetivo. Eu vou, no mínimo, dobrar esse número. Mas achei baixo. Eu falei, 10 eu consigo, pelo menos. Não consegui. Consegui passar de 3 para meia dúzia. Exatamente isso. O que eu consegui fazer. E aí, veio uma questão. Eu fui sondando as mulheres para participarem. E uma veio com uma condição que para mim, não entendi aquilo direito naquele momento. Ela falou, Edu, eu não sei como a minha chefia vai ver aqui a condição de eu participar de uma entidade sindical. Sendo que nesse órgão já tinham vários homens que faziam parte da diretoria. E hoje no almoço estava falando com uma colega de um outro órgão que tem um cargo lá que tem que ser transferido para alguém e ela se negou e está sofrendo um processo de assédio velado, mas está caminhando para isso. E ela me falou que 5 homens que foram oferecidos esse cargo falaram não e está tudo bem. Então, a mulher também ainda tem, até para participar de entidade sindical, tem uma vulnerabilidade muito maior do que o homem dentro do órgão. Vou passando para 2025. Lá em Porto Alegre, aprendi, delegado Fernanda, né? Renata, que você falou muito disso, mas aprendi que eu sou machista em desconstrução. Né? Essa que é a expressão, né? Que se... e aí o machista em desconstrução, eu vou falar, fui eu que fiz isso, e eu estou aqui abrindo realmente o que é verdade. No começo do ano, teve a posse da nova diretoria da CONACAT. Eu faço parte, mas por uma condição ali, de presidência da federação, eu participei da mesa. E falei desse evento. Não, pessoal, temos que ir para Curitiba, falar sobre a mulher e tal, e insisti muito ali que viessem homens. Porque na minha concepção, a violência contra a mulher é feita por homens. Assim, tudo bem, mas o homem que agride a mulher, né? De todas as formas, inclusive eu, nesse caso que eu estou citando. E aí depois, uma colega veio conversar comigo, ela falou, gostei que você falou, da importância de participar. E ela me contou um caso de uma amiga que sofreu um abuso do marido, tinha uma série de dificuldades, tal, não sei o quê. Eu falei, poxa, mas como que ela não sai dessa condição? Aí ela me explicou que ela tinha sido criada pela avó, e que a avó morreu, e ela namorava com esse rapaz desde nova, aí cresceu, casou, tal, enfim. Aí eu cheguei em casa e fiquei refletindo sobre todo o evento e sobre essa conversa. E assim, mais uma vez, peço licença para me expor, né? O homem, às vezes, como ele não está nessa posição, ele tem essa dificuldade de entender. E eu vou falar a minha dificuldade. Às vezes o homem, ele fala assim, por que ela não saiu dessa situação? Você entendeu? Ela está sofrendo, por que ela não sai? Eu fiquei pensando, assim, eu não perguntei isso para ela, mas a minha cabeça, em certo momento, passou isso. E aí me veio uma reflexão. É independente de a mulher conseguir sair ou não. O homem não tem direito, em hipótese nenhuma, de agredir uma mulher ou de fazer uma violência contra a mulher. O que falta, e um colega falou isso, é o respeito à decisão das mulheres. O homem, nesse momento, e nesse contexto que nós estamos vivendo, ele não respeita mais a decisão da mulher. Por isso que ele agride. Entendeu? Então, que estou abrindo aqui, né, essa situação, mas eu queria concluir, Jussara, pedindo para que você leve esse congresso para todo o Brasil. Né? Já foi São Paulo, Brasília, Porto Alegre, agora Curitiba, que você leve todo ano. Você, a comissão, eu quero dizer outra coisa. Vocês que participaram viram o nível de organização e de qualidade, né, que esse congresso teve. E eu fui convidado, né, desde o ano passado, pela Sônia, pela Jussara, a participar dessa comissão.
que é majoritariamente feito por mulheres. E a Jussara fala para mim, pô, é legal ver um pouco da visão masculina sobre o tema quando a gente trata de Cresce Congresso. E aqui eu quero fazer 2 deferências especiais a Patrícia e a Thalita, que são aqui do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e que ajudaram grandemente ao sucesso e à extrema organização desse congresso. A Beatriz, a Sônia, a Jussara, todo mundo que participa, a Carmen, a Michele, a Marilene. Mas, enfim, eu acho que eu queria aproveitar essa oportunidade para também, assim, quando eu me exponho, eu crio uma responsabilidade maior sobre o que eu falo. Então, eu acho que aqui é o momento da... Porque, assim, a gente vê as mulheres se colocando, claro, né, elas estão, né, vivendo isso, mas os homens também têm... Acho que o papel principal é essa transformação do homem. E esse congresso, Jussara, tem me transformado e eu agradeço muito essa oportunidade e participar de todo o congresso. E conte com a Finalerges enquanto eu for o presidente. Obrigado, valeu. Então, sobre isso da participação, é uma coisa que, assim, desde quando eu entrei no estágio, ainda no meio da faculdade, eu participava de todos os congressos, simpósios, tudo que envolvia violência doméstica, porque foi sempre um tema que eu me identifiquei. Fui fazer, né, mestrado, especialização, tudo nessa área. E é uma coisa que já me incomodava, mas com a pandemia, e aí você consegue ver os nominhos lá, quando o pessoal está online participando, inclusive da instituição que eu faço parte, assim, é quase 100% mulher. Então, as mulheres planejam um evento para as mulheres. Aqui tem pelo menos 100 lugares. Quando eu cheguei, que estava praticamente cheio, eu comecei a contar homens. Não chegou a 20. Isso, se a gente ainda eliminar os maridos, né, que nos acompanham, então vai o quê? Para uns 10. Então, assim, de 100 pessoas, só 10 homens tiveram interesse em estar aqui ou acharam que tinha alguma coisa mais importante do que estar aqui, sabe? Então, assim, é sobre isso. A gente pode ficar brigando, pode mudar a lei, pode ficar mais rígida, podemos fazer programas e tudo. Mas, enquanto for um programa de mulher brigando para ter direito à proteção e ponto, vai ficar nisso para sempre. Agora, no momento que todo mundo se envolver e lembrar, nós não temos meninas, eu tenho 2 meninos, e aí eu penso sobre a responsabilidade que é criar 2 homens para serem homens, né? Mas, assim, quem aqui não tem mãe, uma irmã, uma prima, filhas? Então, não é só preocupação da sua esposa que está aqui, ou não. É uma preocupação de todos, porque, ainda que você não seja um agressor, qual é a garantia que você tem que a sua filha não vai se relacionar com o agressor? Né? Então, é sobre isso, é sobre ser um problema de todos e uma busca de resolução para todos, sabe? De ser preocupação mesmo. Porque hoje, pela manhã, eu não pude estar. Na TV, o programa, todos os jornais, as notícias eram só violência doméstica. Matou uma não sei aonde, não sei o quê, prova de não sei o quê. E, detalhe, criança também. Porque agora tem uma escola em São Paulo que suspendeu as crianças, lá, os adolescentes, porque eles estavam fazendo uma lista das colegas estupráveis. Então, tinha assim ordem. Na minha época, era assim, ordem da beleza, né? Os meninos faziam a lista da beleza. Agora, é a ordem das estupráveis. E as adolescentes conseguiram identificar isso como violência, e elas tomaram a frente, foram, denunciaram tudo. E a escola o que pôde fazer? Suspender os meninos.
Mas, assim, fala muito mais sobre o que a família está vivendo em casa. Que tipo de cuidado, de educação, que tratamento eles estão tendo. Assim, do nada, 13 anos os meninos têm. É uma turma de 13 anos, que é o 9º ano, 13, 14 anos. Então, assim, já ultrapassou uma preocupação das meninas aqui, né? Bom, antes de encerrar, eu só vou fazer um comentário do que você falou, da questão das mulheres aceitarem convites para fazerem parte de diretorias de entidades associativas ou sindicais. Por que acaba sendo mais difícil para nós? É um conjunto de fatores. Primeiro, a nossa jornada, a gente assume muito mais responsabilidades no dia a dia, então você acaba pesando isso antes de aceitar um convite ou não. Você vai passar menos tempo com a sua família, isso é um fato, não tem como. E também tem uma superexposição. A partir do momento que você faz parte de uma dessas entidades, você tem uma visibilidade constante. Você vai ser julgada o tempo inteiro por qualquer coisa que você faça. Então, isso faz as mulheres pensarem. E, em determinadas instituições, como esse exemplo que você deu da questão do Tribunal de Contas, a questão das chefias, não, ou de outro lugar, um exemplo que você deu, da questão das chefias, de como isso vai ser aceito, se não der certo, para que lugar você vai voltar, que nem todos têm a garantia de voltar para a lotação que estava anteriormente. Então, é um conjunto de fatores que faz muitas mulheres pensarem muito antes de aceitar um convite desse. Bom, eu gostaria muito de agradecer a vocês. Eu achei o debate muito rico, aprendi demais. E, assim, estou muito feliz de ter poder moderar essa mesa. Obrigada.